Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar o culto desta manhã cantando o hino de número 451, Os que confiam no Senhor. Ceifeiros da seara santa, sois poucos débeis sois, porém é forte vosso mestre, avante, avante, pois. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar, por vós está Jesus o Mestre, por que desanimar? Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Muito bem, irmãos, vamos orar, mas antes de orar, nós vamos ler um trecho da Palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 16 e o versículo 17. 2 Timóteo
capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. A palavra de Deus, ela diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus por podermos nesta manhã, juntos com os irmãos, adorar o teu santo e excelso nome. Como nós cantamos aqui, este hino tão maravilhoso, que expressa a Deus o nosso amor, o nosso desejo de adorar o Senhor, cada momento de nossa vida, Senhor Deus. Abençoe o teu povo, abençoe, ó Deus, as famílias da nossa igreja, protege, ó Deus, cada um, os nossos filhos, netos, e também, ó Deus, os nossos entes queridos, principalmente aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Eu oro a Deus pedindo a bênção do Senhor e também a direção do teu Santo Espírito para a meditação na tua palavra. Pois em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Eu mencionei anteriormente que talvez em junho nós poderíamos nos reunir já no salão da igreja, no templo da igreja, mas foi prorrogado para mais 15 dias ainda, e eu acredito que ainda não tem nenhuma norma que esteja dando indício de quando nós vamos voltar para nos reunir na igreja, né? Então vamos continuar orando, irmãos, e enquanto não podemos, estamos tentando suprir a nossa comunhão e também a meditação na palavra do Senhor através desses vídeos, né? E a minha oração e súplica a Deus é que os irmãos estejam bem. Se algum irmão não estiver bem, estiver com alguma dificuldade, me avise, por favor, pelo grupo, que a gente vai procurar ajudar os irmãos, tá bom? Aqui em casa está tudo bem, nós estamos bem. Só peço que, como eu sempre falo nos cultos de quarta e sexta-feira, que os irmãos orem pelos meus filhos, né? Pela salvação daqueles que não são salvos, e também meus netos, né? Para que eles possam conhecer a Jesus como Salvador de suas vidas. E no demais, Deus tem ajudado a gente, tem nos abençoado, e nós estamos seguindo, caminhando a caminhada cristã cada dia de nossa vida, né? Lembrando que os irmãos devem se cuidar, né? Não fique usando muito álcool gel na mão, viu, irmãos? Porque o álcool gel ele é tóxico. De preferência, lave as mãos com água e sabão. Procure usar a máscara, né, quando sair na rua. E mantenha uma boa higiene dentro do seu lar, para que você possa ser mantido longe desse vírus do Covid-19, né? E pedir a Deus que nos ajude na nossa imunidade, para que se ele vier também o nosso corpo resista e mate ele, né? Deus tem um plano na nossa vida, irmãos, e nós temos que confiar que Deus, ele é soberano e o propósito dele vai ser estabelecido neste mundo, na vida minha, na sua vida e na vida de todas as pessoas deste mundo. Nada do que Deus planejou não vai acontecer. Sim, vai acontecer. Deus planejou e vai acontecer. E nós temos que confiar no Senhor. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, irmãos, Deus fará. E como diz o salmista, né, que se eu confiar no Senhor e entregar a minha vida a Ele, Ele será suficiente para mim a cada dia da minha vida. Ele suprirá as minhas necessidades todos os dias e cuidará de mim até o dia que eu for me encontrar com Ele nos céus. Muito bem. No culto passado, nós estávamos falando sobre como eu posso vencer a tentação, né?
E eu queria aqui deixar com os irmãos o nosso texto de Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. A palavra de Deus, ela diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui como a palavra de Deus descreve o pecado, né? E a tentação, né? E nós vamos ver agora de manhã que nós precisamos, irmãos, ter uma vida comprometida com o serviço de Deus. Mas esta vida comprometida com o serviço de Deus não garante que nós não vamos enfrentar tentações. E o Senhor Jesus, Paulo e Tiago, eles sempre nos lembram da necessidade que nós temos de sermos vigilantes. E não só vigilantes, mas também nós devemos estar prontos para enfrentar qualquer perigo, né? Porque as pessoas ao nosso redor, irmãos, elas estão nos observando para ver se a nossa vida reflete os padrões de Deus ou se somos simplesmente hipócritas, né? Eu já falei isso no culto passado. Se eu aparento uma coisa, mas eu não sou aquilo que eu estou aparentando ser. Ou se eu falo alguma coisa, mas eu também não vivo aquilo, né? Então, nós falamos sobre a tentação, como eu posso vencer a tentação. E hoje de manhã, irmãos, eu vou falar qual o significado e o propósito das tentações na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vemos lá em Lucas capítulo 4, os irmãos podem abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, do versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá. Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. A palavra de Deus diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome, né? Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. As 3 tentações de Jesus no deserto foram um esforço de seduzir e transferir a sua fidelidade de Deus para o próprio Satanás. Vemos uma tentação semelhante em Mateus 16, 21 até 23, onde Satanás, através de Pedro, tenta Jesus a renunciar à cruz a qual estava destinado. Em Lucas capítulo 4, irmãos, versículo 13, nos diz que após a tentação no deserto, Satanás o deixou até ocasião oportuna, o que aparenta indicar que Jesus foi tentado outras vezes por Satanás, embora novos incidentes não tenham sido registrados nas Escrituras. O ponto importante é que, apesar de várias tentações, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, nunca pecou, nunca, né? Porque, irmãos, Deus permitia então que Jesus fosse tentado? Ou porque Deus Pai permitiu que o nosso Salvador, o Senhor Jesus, Deus Filho, ele fosse tentado no deserto? Então, Deus tinha um propósito, irmãos, para permitir que Jesus fosse tentado lá naquele deserto. E é evidente este propósito pela declaração. Olha lá o texto de Lucas 4, né? Versículo 1.
e cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e olha lá, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, o próprio Espírito Santo de Deus é que levou o Senhor Jesus para o deserto. Para quê? Para que assegurar que nós, irmãos, temos um sumo sacerdote capaz, né, de se relacionar conosco em todas as nossas debilidades e fraquezas. Então, quando Jesus foi para o deserto e ali foi tentado por 40 dias pelo diabo, tudo que ele passou ali, ele passou para que ele pudesse participar das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Hebreus capítulo 4, né, deixe marcada a sua Bíblia aqui em Lucas capítulo 4, em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, Hebreus capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós encontramos aqui a palavra de Deus falando que nós temos um sumo sacerdote que tem compaixão de nós, que se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado e ele venceu a todas as tentações, né? Não é o nosso caso, porque somos fracos e débeis, e o Senhor Jesus, ele sabe disso. Por isso, ele se tornou o nosso sumo sacerdote, porque ele, como nosso sumo sacerdote, ele tem a capacidade de se relacionar conosco em nossas debilidades e em nossas fraquezas. Porque ele mesmo foi tentado em todos os pontos nos quais também nós somos tentados. A natureza humana, irmãos, do nosso Senhor Jesus, permite que ele compreenda as nossas próprias fraquezas. Por ele mesmo ter sido submetido à fraqueza também. Porque, irmãos, nós temos em vista que Jesus sofreu quando tentado. Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados aqui no mundo. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 18. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 de Hebreus, a palavra de Deus diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então veja aqui que o próprio Senhor Jesus, ele sofreu quando foi submetido à tentação. E ele então entende o que nós passamos nas nossas tentações, nas nossas provações, né? A palavra grega traduzida aqui para tentado significa colocado à prova ou pôr à prova, né? Pôr à prova. Então, quando nós somos colocados à prova e testados pelas circunstâncias da vida, podemos ter certeza, irmãos e irmãs, de que Jesus entende e se solidariza conosco como alguém que sofreu as mesmas provações que nós passamos, né? Aí você pode perguntar assim: mas pastor, eu passo por provações e muitas vezes eu sou derrotado. Ele compreende isso na nossa vida, irmãos, porque ele também foi provado nas mesmas coisas, mas ele é vitorioso, ele é vencedor, ele venceu todas elas, e ele tem então a capacidade de estender a sua mão para nós e nos ajudar a levantar e a vencer as nossas lutas,
as provações e as dificuldades que nós enfrentamos. Irmãos, eu quero nesta manhã também mencionar com os irmãos três padrões que seguem as tentações de Jesus em relação às nossas tentações e às nossas provações. As tentações que Jesus passou, irmãos, elas seguem três padrões que são comuns a todos nós. O primeiro padrão comum das tentações que Jesus passou e nós passamos, nós encontramos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 3 e 4. A palavra de Deus dizendo assim: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja aqui, irmãos, que o primeiro padrão que nós encontramos aqui, a primeira tentação, diz respeito à concupiscência da carne, a qual inclui todos os tipos de desejos físicos que nós temos. O nosso Senhor Jesus teve fome, irmãos, e o diabo o tentou a transformar pedras em pão. Mas ele, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele diz, ele responde ao diabo, né? Aqui ele fala: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é uma área comum, irmãos, que nós passamos a necessidade física, a nossa carne, satisfazer a nossa carne. E Jesus passou por isso também. Então esse é o primeiro padrão comum. Jesus, ele compreende as nossas necessidades físicas, irmãos. Ele compreende elas, todas elas, porque ele passou por isso. Mas ele venceu a todas elas. Ele não foi derrotado. O segundo padrão comum das provações e tentações que Jesus passou e também nós passamos, né? É acerca da soberba da vida. Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 7 diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Versículo 7, o Senhor Jesus disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? O Senhor Jesus aqui usa o Salmo 91, 11 e 12, né? Neste padrão aqui, neste segundo padrão aqui, a segunda tentação foi acerca da soberba da vida. E aqui o diabo tentou usar uma passagem das Escrituras contra Jesus, usando o Salmo 91, 11 e 12. Mas novamente o Senhor Jesus respondeu com a Escritura, em sentido contrário. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, afirmando que seria errado abusar dos seus próprios poderes. E ele não cedeu à tentação do diabo, mesmo o diabo usando as Escrituras para tentar enganar ao Senhor. Jesus os contra-atacou com a própria Escritura, dizendo que não era certo abusar dos seus próprios poderes. E o terceiro padrão, irmãos, comum
em relação às nossas provações e tentações, pelo qual Jesus passou, é acerca da concupiscência dos olhos, irmãos. No capítulo 4 de Mateus, versículo 8 a 10, a palavra de Deus diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nessa terceira tentação aqui, o padrão segue um padrão comum que nós passamos também. Essa terceira tentação tem a ver com a concupiscência dos olhos. E se algum atalho ao Messias fosse possível, evitar a paixão e a crucificação para as quais ele originalmente veio, seria esta forma. O diabo já tinha o controle sobre os reinos do mundo. Em Efésios capítulo 2, irmãos, versículo 2 diz isso: o príncipe deste mundo, diz o texto, o príncipe, o governante deste mundo, mas estava pronto a dar tudo a Cristo, tudo o que ele tinha como controle do mundo, como príncipe deste mundo, ele estava disposto a dar tudo a Cristo em troca da lealdade do Senhor Jesus a ele. O mero pensamento, irmãos, quase causa a natureza divina do Senhor a tremer. E ele responde agressivamente a Satanás. Ele diz a Satanás: retire-se, Satanás. Vai-te, Satanás. Saia daqui, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus, e só a ele preste culto. Só a ele você adorará, e só a ele você servirá. Irmãos, Satanás, ele é ousado, e ele tenta nos desviar de todas as formas possíveis de vivermos para Deus e de adorarmos o Senhor nosso Deus. Mas o Senhor o expulsou, deu-lhe a ordem de retirar-se dali, porque só Deus pode ser adorado, só Deus pode ser servido, mais ninguém. Caímos, irmãos, em muitas tentações, porque a nossa carne é naturalmente fraca. Mas temos um Deus poderoso, forte, que não nos deixará ser tentados, além do que nós podemos suportar. Ele proverá para nós, irmãos, uma saída. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Olha, irmãos, que verso maravilhoso. Deus não nos deixará tentar acima do que nós podemos suportar. Se você está passando por provações e por tentações, irmãos, elas são exatamente o que você pode suportar e vencer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não desanime nunca. E se essa tentação prosseguir e for muito forte, a palavra de Deus diz então que Deus, ele nos dará o escape para que nós possamos suportar, irmãos. Deus nos dará o escape. Ele proverá uma saída. Podemos, portanto, irmãos,
entender que vamos ser vitoriosos e vamos ser gratos ao Senhor pelo livramento da tentação. Nós passaremos pela tentação, nós passaremos pelas provações, mas Deus nos dará a vitória e nós seremos gratos de coração ao Senhor pela vitória concedida. A experiência, irmãos e irmãs, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, no deserto, nos ajuda a enxergar essas tentações comuns que nos impedem de servir a Deus de forma eficaz. Nós passamos a entender que essas provações não são para nos destruir ou para nos impedir de servir a Deus. Antes, essas tentações e essas provações, elas existem na nossa vida para nos tornar mais dependentes de Deus, para entendermos que Deus nos capacitará e nos ajudará a vencermos essas provações e tentações, e nos tornará crentes mais fortes e crentes melhores aqui neste mundo. Além disso, irmãos, o Senhor Jesus nos deixa o exemplo de como nós devemos responder às tentações em nossas próprias vidas. Porque às vezes nós não sabemos responder. E Ele nos ensina como nós devemos responder às provações e às tentações da nossa vida. Nós devemos responder às provações e às tentações da nossa vida, irmãos, com as Escrituras, com a palavra de Deus. As forças do mal, irmãos, elas vêm sobre nós como uma miríade de tentações, milhares e milhares de tentações, mas todas têm as mesmas três coisas em sua essência: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E só podemos reconhecer e combater essas tentações ao saturar os nossos corações e as nossas mentes, irmãos, com a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dará força, nos dará as condições para nós resistirmos a essas milhares de tentações e provações da nossa vida. Só podemos reconhecer e combater essas tentações quando nós enchemos o nosso coração e a nossa mente com a verdade da palavra de Deus. A armadura, irmãos, de um soldado cristão na batalha espiritual inclui apenas uma arma ofensiva: a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Abra sua Bíblia, irmãos, nesse versículo, para nós vermos aqui o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa arma para nós lutarmos nas provações e nas tentações. Então, irmãos e irmãs, conhecer a Bíblia intimamente vai facilitar, vai me colocar em condições, vai me dar capacidade de vencer, de ter vitória sobre as tentações. Porque nós temos na nossa mão a espada, que é a palavra de Deus. Então, quando formos tentados e provados, vamos confiar na palavra de Deus. E, se preciso for, vamos recitar a palavra de Deus, contrariando as armadilhas de Satanás, a nossa própria vontade carnal, os desejos dos nossos olhos e o desejo de glória e poder e coisas desta vida, que é a soberba da vida. Então, irmãos, as tentações do nosso Senhor Jesus Cristo, elas tiveram como objetivo tornar o Senhor Jesus participante das nossas lutas. O Senhor Jesus passou por essas três tentações. A primeira tentação que nós vimos aqui é a tentação que fala sobre a concupiscência da carne. Jesus teve fome. A segunda tentação fala sobre a soberba da vida, quando o diabo ofereceu para Jesus o controle
de todas as coisas, a tentação em que o diabo oferece aqui nas Escrituras contra ele, usando a palavra de Deus. E Jesus novamente aqui, ele diz que ele não iria fazer aquilo que deveria ser feito, porque ele não poderia abusar dos seus próprios poderes, transformar pedras em pães. E a terceira tentação fala sobre os nossos olhos, a concupiscência dos olhos, fala do nosso amor pelo reino, pelas coisas deste mundo. E Jesus também fala aqui que só Deus deve ser adorado e só a Ele deve ser dado culto, a mais ninguém. Nós devemos viver e servir somente a Deus, irmãos, e a mais ninguém. Essas três tentações, elas são comuns a você e a mim. E Jesus prometeu, como sumo sacerdote, nos ajudar, porque Ele compreende as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então esta é a mensagem de hoje de manhã, irmãos. Que Deus te abençoe, que você esteja firme e forte, olhando para Cristo, o autor e o consumador da sua fé, e sabendo que Ele passou pelas mesmas provações e tentações que nós passamos, e venceu a todas. E Ele é capaz de nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, nas lutas e nas tentações que nós passamos aqui neste mundo. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida e te fortaleça, e te ajude, e te dê a bênção da vitória sobre as suas provas e sobre as suas lutas. Vamos orar. Ó Deus amado, nós estamos gratos ao Senhor por termos acesso à Tua palavra, e queremos neste dia, nesta manhã de domingo, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. O Senhor compreende as nossas lutas, as nossas provações e tentações, e o Senhor tem todas as forças, todo o poder para nos ajudar, ó Deus, a vencer as provas e as tentações da nossa vida. Senhor Deus, muitos irmãos e irmãs que estão vendo e ouvindo este vídeo estão passando por lutas e provações, Senhor. Ajude-os, ó Deus, dê a eles a vitória, para que eles possam, ó Deus, ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Que eles possam olhar para o Senhor e confiar no Senhor e receber a bênção da vitória sobre as provações e as lutas, como o Senhor venceu cada uma delas, porque o Senhor é todo poderoso e o Senhor pode nos ajudar a vencer também as nossas provas e as nossas tentações. Abençoe cada irmão e irmã da Igreja Batista da Bíblia, ó Deus. Abençoe suas famílias e abençoe cada uma das necessidades desses irmãos e irmãs. Eu oro e peço em nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Irmãos, hoje é o domingo. Eu quero desejar um feliz aniversário a todos os irmãos que essa semana passada fez aniversário. Um grande abraço a todos e até hoje à noite, se o Senhor permitir. Deus abençoe. Eu amo todos os irmãos.